Salve, galera, sejam muito bem-vindos ao TMG Studio, a mais um programa TMG Cast. E hoje estamos recebendo com muita maestria aqui no nosso estúdio o cabo Vitor Hugo Oliveira. Se apresente aí, meu parceiro. Fala aqui Boa noite, meu amigo. Obrigado pelo convite, é uma honra. Eu sou o Cabo Oliveira, quase 12 anos na profissão e um desafio enorme vir aqui falar um pouquinho do que eu já vivi todo esse tempo e um pouquinho do que eu vou trilhar agora, que é um desafio árduo e enorme de poder brigar pelo que tem que ser feito e pela melhoria. Então, sobre a sua trajetória na Polícia Militar, como é que era o Vitor Hugo antes da Polícia Militar e o Vitor Hugo hoje brigando pela bandeira da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Cara, eu sempre fui um cara sonhador, né? Sempre tive a vontade, o sonho de ser policial, mas antes a gente sempre tem outros sonhos, né? Sim. Sonhei em ser jogador, não consegui porque eu não tive empresário. Sonhava em ser militar, piloto de jato. Caraca. Achava que ia ser piloto de jato, viu os jatos passando e quero ser piloto de jato. Naquela época, a gente sabe que na nossa época, mãe não podia não tinha muito subsídio, não podia Sim. puxar muito estudo. Sim. Então, para mim, era um processo muito diferente, árduo, chegar até ser piloto de jato, né? Por Sim. conta dos estudos, de tudo. Requer um pouco mais de recurso, né? Então, mas nunca me faltou nada, graças a Deus. Sim. Então, a última opção, vamos colocar assim, né? Que era o meu sonho também de ver a viatura passando. Eu falei, então vou ser policial, vou ser polícia. Desde pequeno teve essa vontade Desde os 15 de ser... anos. Eu chegava numa festa de família, eu falava que ia ser polícia. Caraca, que maneiro. Desde os 15 anos. Eu entrava numa festa de família, e tu vai ser o quê, Vitor? Vou ser PM, vou ser polícia, vou combater. Combater, você vai entrar lá, você não sabe como é que funciona. Isso, primos, né, da família da minha avó falando, que são reformados hoje. Você não sabe como é que funciona, é diferente. Não, eu quero combater. E eu falava naquela época assim, ou eu vou ser morto, ou eu vou ser preso por matar muito vagabundo. Então... Mas hoje... essa é a visão que a pessoa tem hoje. A pessoa que vai prestar o concurso hoje para a Polícia Militar, que inclusive vai abrir, eu não sei se esse ano ou ano que vem, que vai sair o edital, inclusive da Polícia Militar e do Bombeiro. Isso. Vão abrir vagas para o concurso e diferente dos outros concursos, as vagas que vão abrir serão sem limite de idade. Então, assim, você que tem de 18 a... Qual a idade que você tiver e quiser prestar um concurso para a Polícia Militar ou para o Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, você pode prestar o concurso e, se passar, fazer todos os testes psicológico, médico, o TFM. Passou, irmão, tá dentro, tá com a matrícula garantida. Então, você sempre teve essa vontade de ser policial militar. Sim. E essa vontade, teve algum espelho? Você espelhou em alguém? Alguma pessoa que você achava que, pô, caraca, eu quero ser igual esse cara aqui? Pior que não, cara. Não. Pai, eu não tenho desde 4 anos de idade, né? Sim. Então, meu tio, ele é bombeiro, mas dentro do contexto não é uma referência, né? Hoje ele é reformado, mas não é um trabalho igual a PM, né? Sim. Meu tio trabalhou em serviço reservado do bombeiro, já trabalhou adido na secretaria na época, mas não era um espelho porque era diferente o combate. Sim. E na família da minha avó só tinha o meu primo, que também já é reformado, mas não é aquela referência toda que, se você me pergunta, igual eu perguntou se eu tinha referência, não tinha. Eu tinha referência de reportagem. Sim. De viatura passando, sabe? Aquele fuzil pra fora, os caras sentados na caçamba, né? Porque era, sei lá, era blaze, antes era veraneio. Então, assim, era essa vontade que eu tinha de ver e de combater, de vestir a farda. Então, aproveitando o gancho que você falou, que tem concurso, né? Agora não tem limite de idade. O bombeiro já abriu, né? Soldado combatente. Também vai ter de oficial, não sabe quando. Ensino médio. Para quem quer fazer, quem quer se tornar oficial dentro da área militar. Essa é a oficial hora. do bombeiro é a hora. E o soldado combatente já está aberto, é só ver o edital. E a PM, né? Agora que não tem limite de idade, mas tem um porém, eu falo para vocês. Entre porque goste. Essa é a questão. Né? Entre porque ame o que eu faço. Porque é vocação. Ó, eu fico arrepiado quando eu falo da minha opção, dá vontade de chorar. É diferente, irmão. Para quem ama, é diferente para quem é funcionário público. Entendi. Para quem tá ali só vestindo a farda e indo aí. trabalhar e pensando só, pô, vou sair de casa com o meu trabalho normal, sou policial militar,
vou trabalhar. Não é, não é. O negócio é muito diferente. O Rio de Janeiro eu digo que é um território que é nível, vamos se falar assim, como é que eu vou dizer? É um país como se fosse que vive uma guerra constante. Entendeu? O Rio de Janeiro é uma guerra, é um terrorismo A diário. gente vive terrorismo, É um né? terrorismo diário, A gente vive o porque território hostil, né? Hostil não é exatamente nem mais na comunidade, hostil tá no asfalto. tá na rua, né? Eles desceram, estão na rua. Então, Estão botando assim, barricada em tudo quanto é lugar. então são vários assuntos a serem tratados, brigados. Eu não sou hipócrita de falar que a gente é 100% certo, nunca é 100% certo, Sim, mas é brigar por algo diferente. O que que é diferente? Muita coisa tem que ser diferente, não do jeito que tá. Então, hoje, quem entra para PM escolhe por vocação. Não escolhe porque quer ser funcionário público. Show, concordo que é um emprego vitalício, né? Caso se você faça merda, você vai ser excluído. Mas você vai entrando hoje sabendo que você não tem triênio, você não tem agrete, você não tem gratificação de nada, você é só o seu soldo. Então, será que vale a pena você colocar a tua vida em risco por outrem, igual eu faço, que eu amo, por um soldo de 5.000 reais? é meio brabo, né? Será que sua vida hoje vale 5.000 reais? Será que vale a pena você disputar a madrugada 3h30 da manhã, igual eu acordo todos os dias, ir pro batalhão, e eu vou fardado e volto fardado? Porque pra mim é indiferente, eu ando armado. Eu andando armado, paisano, não vou ter que reagir. Eu que não vou me Exatamente. render, não jogar arma pra debaixo do banco. Polícia 24 horas, né? Então eu ando fardado tranquilamente, porque eu vou e volto, porque eu sei que eu vou ter que reagir. Eu estando paisano ou fardado. Então, será que vale a pena colocar tua vida em risco por uma pessoa que tu não conhece? Então entre sabendo que existe o risco de vida e tem que ter vocação. Não discordo quem quer ser funcionário público, tá? E dentro da polícia tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem trabalha administrativo, tem espaço para quem é motorista. Não discordo, não sou contra ninguém. Entendi. Eu sou combatente. Eu patrulho, eu abordo, equipe de operação eu entro, eu na conduta eu sou destemido, se tiver 10 fuzis eu vou atrás, eu troco tiro. Quem trabalhou comigo me conhece. Conhece a minha conduta, conhece meu caráter, meu profissionalismo, a minha destreza, sem ser cursado operacionalmente, sem ter curso. Então, assim, eu faço por amor, com cautela, porque eu me especializei, mas faço com a certeza de que eu estou fazendo certo, né? Dentro do que tem que ser feito dentro de uma comunidade ou numa abordagem na rua. E faço porque eu amo combater, cara. Eu amo, eu não sei explicar, eu amo. Falar pra mim hoje, meu irmão, roubou um carro ali, eu vou atrás, pô. Eu peço autorização, saio do armazenamento e vou atrás. Eu amo. Eu trabalho com câmera sem câmera. São outros assuntos que a gente vai tocar que hoje o policial, infelizmente, não trabalha porque tem câmera. Por quê? E como é que. Você é de concurso de 2010 ou Isso, 2010, 2010. né? E como é que é? Como é que tá? O que você pensa da polícia de 2010 quando você entrou e da polícia hoje em 2025? Cara, eu fiz a prova em 2010, né? Fiz o processo seletivo em 2013, demorou muito o meu concurso naquela época, né? Foi naquela época que entrou muita gente por conta das UPPs que foram Sim. instauradas. Inclusive estava no edital, né? Que entrasse Isso, e ia direto para o UPP. isso aí. Então eu não fui para o UPP, nunca fui de UPP, né? Mas conheço o território, eu sei como é que funciona a comunidade porque eu já operei. Nunca trabalhei no UPP. Então naquela época era diferente, era diferente. Então eu me formei em 2014, né? Eu faço processo seletivo em 2013, demorou muito. Aquele processo todo, físico, antropométrico, tudo. Sim. Então em 2014 eu entro, né? Graças a Deus, espiritualidade eu entro, torno meu sonho realidade. E peguei um pouquinho dessa diferença que você me perguntou do que ia ser diferente antigamente. Eu peguei até 2000, antes da pandemia, 2018, poderia se combater à vontade, né? Sim. Podia operar a qualquer horário, né? Qualquer dia. Cada Sim. batalhão cuidava da sua área. Né? Como eu fui do nono, o nono cuidava das suas comunidades ali. Então todos os dias eu operava em duas comunidades, o 20, 41. Hoje é um pouquinho mudado, porque teve a DPF, agora derrubaram a DPF, mas, claro, dentro da DPF agora tem certos trechos que tem que tomar cuidado, mesmo podendo operar a qualquer horário, pedir autorização e Sim. tal. Mas se tornou diferente por quê? Porque, infelizmente, veio a DPF, né, pandemia, a gente sabe o que aconteceu, Sim. e, infelizmente, amarraram a polícia. E é um choque de realidade, que para mim, que gosto de combater,
Na rua, numa viatura convencional, né, eu abordo numa boa, com câmera, com a DPF. Mas na comunidade, Como é que faz? como é que faz? Antes, quando veio a DPF, eu ainda estava Pra numa seguir equipe. o protocolo ali é meio Eu complicado, ainda né? estava no Patão, estava numa equipe. Quando a gente pegou esse início de pandemia, início de ADPF. Ou seja, o que a gente faz? Início de pandemia, início de ADPF, logo em seguida, em 2020, a nossa equipe continuou trabalhando, Sim, claro, dentro dos conformes, para não acontecer nada com a gente nem com a população. O coronel, naquela época, deixava a gente trabalhar, né? Dava total suporte, claro, trabalhando direito, para não acontecer nada, num colapso, e nem até para ele mesmo caiu o comando dele. sim, Mas foi uma forma de se adequar. Como é que a gente faz, como é que a gente entra, o que a gente faz, o que a gente pode não fazer. E eu sempre busquei isso, né? Numa viatura com 2, eu e mais um, numa viatura com 4, 5, com 8, que são cabeças diferentes. sim. Mas eu sempre exponho a minha forma de trabalhar, a minha forma de tratar a população e a forma como eu trabalho. Então, assim, nunca foi novidade para ninguém. Então, por isso que eu tive muita diversidade com muito colega de farda por isso. Pela minha conduta, pela minha ideologia, pelo meu caráter, pela minha forma de lidar com a população e Entendi. pela minha forma de trabalhar. Mesmo sendo firme, né, Sim, de amar o que eu faço e dentro da lei e do respeito da farda, mas com aquela educação, com aquela, né, uma forma de trabalhar. Então, sim, e certos assuntos que eu não gostava, né, dentro de uma equipe ou dentro de até mesmo de uma dupla que fazia coisas que eu não gostava, então eu preferia sair, pedia para me trocar. Então, assim, então, tudo dentro da polícia é adequar. Você trabalha com certas pessoas, você saber filtrar se aquilo é bom para você, se aquilo vai te trazer benefício, se aquilo vai te prejudicar judicialmente. Dentro da corporação você vai ficar manchado. Então, assim, cara, a polícia não é fácil. Não é fácil. Ainda mais para mim que combato. Minha esposa sabe, daqui ela sabe o quanto ela passa, né? Esses anos todos comigo, o quanto é ter um marido combatente, de ser hostilizado, de ser tratado diferente por causa do meu caráter, por conta de não aceitar muita coisa, né? Em relação à corrupção. Então, é muita sim. coisa, então, e nesse novo desafio agora. É, porque a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro ela é meio manchada pela sua. Como é que se fala? Sua corrupção, né? Ao grosso modo falando, sua corrupção. Porque a pessoa entra pra polícia hoje e fala assim: não, você é rico. Primeira coisa que fala assim: você é rico. Eu entrei pra Polícia Militar, vou botar logo o meu kit Cleópatra, que é o cordãozão de ouro e O relógio o relógio de invicta. ouro Invicta, né? Que o pessoal fala. Pô, kit Cleópatra, né? Que a polícia fala, né? Então, assim. Aquela pistola de pagode, Exatamente, que passa com. Parece aquele pé cromada, estendido pra fora da que nunca blusa. foi minha conduta. Nunca foi. E aí as pessoas pensam, né? Ah, não, eu virei polícia, virei Deus. Posso matar quem eu quiser, posso fazer o que eu quiser, que nada acontece comigo. Só que não é assim, né, galera? A gente sabe que hoje, dado as estatísticas que tem, é, hoje os policiais não são tão respeitados pelos populares, pelos PIs, né, que a gente fala. A gente fala, eu não sou polícia não, gente. Eu até fiz o concurso É. de 2010 também, mas infelizmente Acaba que todo mundo fala. Todo não, mundo não, fala. mas o meu processo, de fato, eu também passei também em 2010. Cheguei a fazer todo o processo e fiquei preso, né? No caso agarrado de não entrar, por conta de um major da Polícia Militar, Major Jorge Luiz, que é lá do HCPM. Ele passei primeiro por um capitão, Tiago Oliveira também. Não deixou, porque eu fiz a cirurgia bariátrica para entrar na Polícia Militar, na corporação, fiz todos os TFMs, passei tudo e não consegui entrar por conta dessa minha operação, porque eles falaram que eu não tinha um órgão e não tinha nada escrito no edital. E eu passei por um capitão, depois passei por um tenente, depois passei por um capitão e por último o Major Jorge Luiz que poderia me dar o aval de sim ou de não. E ele conhecia o médico que me operou, sabia de todo o procedimento e não deixou eu entrar na corporação por conta de procedimentos lá. Falou que a alegação deles era que se eu passasse muito tempo dentro da favela,
mais 24 horas, eu poderia perder muitas vitaminas e não sei o quê, e eu não conseguiria ter a mesma progressão de uma pessoa que não tem. Eu falei, ô, Major, com todo respeito, tem policiais militares hoje que fez essa cirurgia e que hoje continua combatendo. Aí ele simplesmente falou assim, mas eles já eram polícia. Aí eu falei, tudo bem, chefe, mas aí... É o R-Quero que a gente fala, né? Exatamente. Ele quis, não te dá. Exatamente. Eu falei assim, mas a mesma condição que ele tem, eu tenho, né, chefe? Então... E qual era o problema de você entrar na época? Se você teria que Nenhum, passar pô. pelo recrutamento, você ia emagrecer de qualquer jeito. Nenhum, pô. Não, Você já ia se tava magro, condicionar pô. fisicamente lá Eu dentro. já tava condicionado, porque São eu pesava... 6 meses de curso? Então, porque eu pesava 167 quilos. Fiz a cirurgia, cheguei a pesar 85 quilos. Eu fiquei bem magro, então, assim, meu condicionamento físico sempre foi forte. Porque eu sempre fui... eu era atleta. Treinei jiu-jitsu durante 9 anos da minha vida. E... Que ajuda então, bastante, assim, fala, né? eu tenho um condicionamento, assim, apesar de ser gordo hoje, voltado a engordar novamente, mas é mais questão emocional. Porque eu tenho uma tendência a engordar por conta da família, que você sabe, né? Mas a minha gordura é mais emocional, tanto que eu não passo do limite que eu tô hoje. Eu consigo emagrecer, mas depois eu volto de novo por conta de questões de perdas. Então isso é um gatilho que eu pego, que entra direto na minha vida. Acaba afetando Isso, aquele exatamente. estalo Aí que... eu começo a fazer o quê? Comida, bebida. Eu não sou de comer muita besteira, mas acabo Toda hora. engordando. Entendeu? Então, assim, eu acho que de repente não seria uma época boa para mim entrar, ou seria, de repente, eu não sei. Só isso daí que você sabe é Deus, meus orixás, que pode. A espiritualidade que Exatamente, sabe. que pode falar por isso. Eu posso falar por mim, que não conseguia entrar também, era um sonho meu, me espelhava muito no meu pai, que era um policial militar, muito respeitado por todos, era uma pessoa boa, e assim, me espelhava muito nele. E Uma referência, né? exatamente. Como por isso homem, como pai, como policial. Essa foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Qual a referência que você teria, que você tinha? Se você tinha alguma referência como policial militar, eu tinha dentro de casa, tanto que meu tio é policial militar também, e se espelha muito no meu pai. Meu tio também, que não pôde entrar na polícia, não fez a prova da polícia, e também se espelha muito no meu pai. Então, assim, toda a minha família se espelhava muito no meu pai. Então, assim, isso foi Então, era um homem digno, íntegro. Exatamente. Tanto na família quanto na rua. Porque ele andava na rua, todo mundo, poxa, eu sou Mauro. Todo mundo conhecia meu pai aqui no bairro, ou onde ele morava em Madureira, no Campinho, em Valqueire. Todo mundo conhecia meu pai no batalhão. Meu pai era do BPRV. Então, assim, meu pai também era muito operacional, mas era muito coração. Entendeu? Só que a polícia antigamente, na época do meu pai, 34 mil, diferente. 38 mil, quer dizer, era completamente diferente de hoje. E a minha pergunta da época de 34 mil, o que você acha, 38 mil, quer dizer, 38.800, né? Você acha que o que a internet fez para melhorar ou para piorar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Cara, como eu posso te dizer, não só a internet, mas a conduta da polícia. Sim. Dos policiais, dos oficiais, dos governos, dos governantes que passaram. Tudo é um contexto de lá para cá. Sim. Nada a polícia, ela não se instruiu sozinha, por conta de internet ou por conta da população. Se instruiu sozinha. Mancha a imagem da polícia. Quando você vê casos na televisão, quando a gente que está dentro vê casos, a gente que está dentro pode falar o que passa lá dentro. Verdade. O que a gente vê de conversa, o que a gente vê de conduta, o que a gente recebe ordem de não fazer. Então, assim, para mim não tinha que ter mudado. Sim. Mudou porque a própria polícia fez mudar. Sim. Pode mudar de novo? Pode. Tem como mudar? Tem. Mas tudo é querer. Como é que pode mudar? Conduta do colega na rua, a forma como trabalha, a querência em trabalhar, a vontade de trabalhar, de combater. Entendi. Então, assim, eu vou voltar lá atrás um pouquinho que você falou que não entrou, porque isso você já passou uma ajudaria sem ser polícia. Imagina quanta gente sofre lá dentro. Exatamente. A porrada vem de cima, né, irmão? Quantas pessoas lá dentro são obesas, pô, e trabalham numa viatura na rua? É isso aí. Eu sei porque eu já vi que sargentos que não aguentavam a saída da viatura. Por que você não poderia entrar na época? O bombeiro, ele de 6 em 6 meses, ele tem TAF. O bombeiro de 6 em 6 meses, ele tem TAF.
A polícia não tem. Por que a polícia não coloca a TAF de 6 meses? A polícia, depois de anos, está fazendo uma inspeção de saúde, a SASP. Eu fui fazer dia 28 de abril, eu fiz o meu. Por que a polícia não faz isso com frequência? Anualmente? No mínimo, né? No mínimo, não quer botar de 6 meses porque a tropa é muito grande, é defasada, é muito serviço, é muito evento, é muito serviço extra. Show. Por que não bota uma vez anual? Para o cara se preparar e poder mostrar que está apto ainda de trabalhar. Se não tiver condição, dá subsídio para ele ter condição. Ou então bota ele interno por enquanto. A nutricionista vai operar do lado dele, vai trabalhar com ele. É isso aí, porque tem isso, tem todo esse. A polícia militar tem o HCPM, que tem toda. Tem psicólogo, tem nutricionista, tem tudo. É só a polícia querer. Então você não entrou porque não quiseram. Aí vamos voltar nesse ponto de que pode melhorar. Pode melhorar, pode. Primeiro, tem que começar votando certo. A gente vai tocar nesse assunto. Que é o nosso governador, tem que ser um governador de pulso, né? Não estou falando aqui colocando em xeque os outros governadores, o governador atual, mas tem que ser um governador de pulso. Hoje, o que a polícia mudou? A política. Entendi. A política se instalou na polícia, cara. Hoje, o deputado, ele escolhe quem comanda o batalhão. Hoje, os deputados apontam quem é o comandante-geral, pô. O governador não tem autonomia. Por que o governador tem autonomia? Porque o governador não tem pulso de falar que eu vou escolher, eu vou fazer, eu vou brigar no STJ, eu vou brigar no STF. A polícia está amarrada de uma certa forma, né? Amarrado porque os governantes querem. O governador quer. Eu não quero saber se ele tem rabo preso ou não. O problema é dele. Se ele deve, se ele rouba, não interessa. Tem aquele dilema, falar em roubar, quem rouba mais faz, né? Como eu falo do prefeito atual, rouba mais faz. Cara, não era nem pra roubar. É isso aí. Quanto mais rouba, mais faz, porra. Exatamente. Não era nem pra roubar, é pra fazer mesmo. Ah, rouba, mais faz. Faz então, pô. Tá roubando, então faz, pô. É obrigado a fazer, já que tá roubando. Agora, não tem que roubar, pô. É isso aí. O problema hoje é que estão roubando 90%. Eles não querem roubar 20%, porra. 30%, 15%. Eles querem roubar 90%. E os 10% do dinheiro, foda-se o povo, foda-se a polícia, foda-se a saúde, foda-se a educação. A pessoa só pensa no próprio bolso, né? Cara, tem como combater tudo. Não é só querer. É só juntar forças. É só querer. A polícia tem como mudar a conduta do policial, a conduta de quem trabalha na rua. A querência de querer trabalhar independente de ter câmera, independente do governador que é ruim, independente do coronel que é safado, independente do oficial que é filho da mãe, que é aquele oficial escroto, não interessa, irmão. Tu fez um concurso, eu fiz um concurso para combater, pô. Não quer trabalhar servir, na rua? Proteger, né? Dá a vaga para quem quer. Trabalho interno, procura um batalhão melhor. Sei lá, é o que eu falei antes aqui no início, tem vaga para todo mundo, eu não discrimino ninguém. Não sou contra ninguém. Quem trabalha no SCPM, quem trabalha a vida inteira desde quando entrou interno. Eu escolhi combater, pô. E hoje eu tô escolhendo brigar. Então, o meu combate também é brigando, pô. Sim. Vou continuar na ativa, brigando. E esse novo desafio, que é árduo, é diferente, porque a gente conta muito com a nossa classe, que eu vou falar também que é o praça, né? Que é o praça, e a gente conta muito com o povo de ter um voto de confiança, porque infelizmente hoje a pessoa não confia. E aí, no último ponto que você tocou, o diferente da polícia, que ela não é respeitada, pô. Por conta disso tudo que eu falei, por conta da conduta. A polícia não acabou. Para quem tá assistindo, para quem vai assistir, a polícia não acabou. Eu falo para todo mundo que eu trabalho na rua, enquanto eu estiver abordando, enquanto eu estiver dentro da lei, fazendo o meu serviço, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite numa abordagem. Dali em diante eu quero respeito. Foi o que você aprendeu lá no Cefap, né? Dali em diante eu quero respeito. Quero que respeite a minha abordagem, colabore comigo e vá embora. É assim que funciona. A minha conduta. As dos demais colegas, eu não quero saber de outros batalhões. Quem trabalha comigo, quem já trabalhou, a minha conduta é essa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou revistar, colabora, vai embora. Moto, veículo, carro, moto, caminhão. Puxei a placa, puxei a pessoa, puxei nome, não tem nada, vai embora. Eu não tenho habilitação, não quero nada seu. Minha conduta sempre foi essa. A polícia tem que mudar. Eu não sou fiscalizador de documento, eu não trabalho para o Detran. O Detran tem que botar os carros deles nas ruas e fazer as operações deles. Legalmente, lá escrito Detran. E essas fiscalizações que tem no Detran,
algumas com a Polícia Civil, né? Sim. E outras só deles mesmo, que inclusive teve muitas repercussões de eles estarem tendo poder de polícia, né? Que a pessoa fala, né? Sim, O que você acha dessa situação que o Detran fez, que eu acho que parou, né? Por pedido de alguns deputados, parou. O que você acha dessa situação? Então, o governador na época tinha dado poder de polícia, né? Claro, com a ajuda da Polícia Civil, porque tinha que ter um agente de lei ali no local. Sim. Ele não escolheu a PM na época, o governador, porque ele achou que a polícia já é muito sobrecarregada, a PM, Sim. e né? Sem contar que é defasada. Então colocou a Polícia Civil na rua. A Polícia Civil, em termos, né, que a gente fala, não faz nada, né? É uma polícia judiciária, uma polícia investigativa, né? Sim. São totalmente diferentes. Hoje a Polícia Civil está mais atuante. O trabalho é diferente. Está mais atuante, né? Especializada, os core, desarme, tudo. Mas quando ele escolheu a Polícia Civil, porque justamente tinha muita delegacia distrital e muito policial que realmente bancava 24 horas seu serviço sem fazer nada. Ficava dentro da cidade a polícia, então ele falou o quê? Eu quero cada operação do Detran, cada delegacia distrital responsável daquela operação. Então você via 27, você via 29, né? Mesmo sendo lá aqui em Nova Iguaçu, você via 29 apoiando. Enfim, foi uma coisa que deu resultado. Parou, porque você falou que, mais uma vez, a política afetando. Sim. Então, o governador perdeu a mão quando os deputados começaram a mandar, quando começaram a pressionar ele. O deputado, ele é fiscalizador do Estado, mas ele não pode pressionar o governador na decisão que o governador tem que tomar. Sim. O governador, chefe do executivo, ele que foi colocado pelo povo ali como um voto de confiança, justamente para ele mostrar que ele é governante. Exatamente. Que a gente vê em Goiânia lá, o Caiado lá. Sim. O que ele faz? Que não tem rabo preso, dele impor como é que a polícia trabalha, mas ele cobra da polícia, ele cobra do judiciário, ele cobra da conduta do policial. Não tem câmera porque ele confia na polícia. Se o polícia errar um tiro, der um tapa, roubar, vai pagar. Porque ele tem a PM de Goiânia, uma PM, uma corregedoria boa. Sim. Que não é pra fuder polícia. É pra fuder, pra investigar aquele polícia ruim. Aquele Sim. cara que é miliciano, aquele cara que é ladrão, aquele cara que extorque os outros na rua. Então ele não precisa de câmera. Mas a conduta em si, eles sabem que ele confia na polícia que ele tem. Ele confia e não botou câmera. E ele deixou bem claro para o presidente, para os outros governadores, numa reunião que teve, né? Sim, 6 meses atrás, que ele não iria colocar. Ele é o governador do estado e nem o presidente manda. E ele realmente está certo. O presidente não pode tirar nem ele da cadeira. Ó, sai você governador, entra você não, pô. Não tem esse poder. O Rio hoje é o pior estado dos 27 por isso. Os deputados mandam no estado. Infelizmente. Mas será porque isso não acontece porque o Rio abre alas do Brasil? É a menina dos olhos de ouro do Brasil? Cara, é menina de olhos... É menina de olhos de ouro, né? Mas por que tem que... Muita coisa tem que tirar o aval do governador, o deputado tem que entrar no meio, o deputado tem que mandar na polícia, tem que escolher quem comanda, quem o governador escolhe como comandante geral, mas não tem nada a ver o estado do Rio ser menino dos olhos de ouro. Eu digo pela questão... Sim, eu entendi tua pergunta. Mais, a questão mais visual, né? Sim. Porque o Rio, quando se fala de Rio de Janeiro... No mundo, lá fora, já se fala o quê? Copacabana. É visto com cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Então, assim, é o carro-chefe do Brasil hoje, Rio de Janeiro. É o carro-chefe do de São Paulo. E por isso deveria ser... Não, até mais do que São Paulo. Até mais. E o carnaval, o pessoal liga o quê? Carnaval, Copacabana, Ipanema tem o metro quadrado mais caro do mundo. Isso aí. Ipanema e Leblon. Entendeu? Tem os eventos assim, agora que a prefeitura está fazendo... Tá trazendo gente de fora, aberto em Copacabana. Exatamente. E quanto que dinheiro é esse daí? Quanto de dinheiro que não vem lá de fora, de pessoas de fora, de fato, né? Vem pessoas do mundo inteiro para assistir esse show e acaba gerando muita renda, muita receita para o governo do estado e para o estado em si, né? E se torna menina dos olhos de ouro. Exatamente, é por isso que eu estou te falando. E por isso deveriam ser a polícia militar mais remunerada do estado do Brasil, no caso, né? Mas porque a polícia é mais atuante, que você vê em reportagens, a polícia militar hoje opera com fuzis de grosso calibre para você
Hoje, você que é combatente, você está na linha de frente da situação e sabe que hoje, para entrar numa área de risco, que vocês falam, né? Uma área vermelha, é muito difícil. Para você adentrar dentro da favela hoje, é barricada, é só com blindado, tem que montar operação. Hoje em dia, uma viatura não consegue entrar dentro de uma favela. Uma simples viatura. Na minha concepção, eu já achava que toda viatura tinha que ser blindada. Já começa a partir do princípio daí. Sendo que. Até a lataria, né? Exatamente. Hoje veio só com para-brisa. Hoje essas novas vieram até com vidro lateral. Exatamente. Mas que tem que andar com o vidro aberto, com o fuzil pra Não fora. adianta, vai fazer o quê? Então a lataria pelo menos ajudaria. Exatamente, pelo menos a lataria. Então, assim, a menina dos olhos de ouro mas essa menina dos olhos de ouro a gente coloca assim, só em teoria. Sim, claro. Porque na Que a gente prática vê na pode rua- ser. Na prática pode ser a cidade maravilhosa. Começando com uma segurança boa, um salário bom. Por que que eu falo isso pra todo mundo, falo pra minha esposa em casa, falo pra todo mundo. Por que que a polícia ela não é bem remunerada? Porque a gente não quer, pô. O policial não quer. Mostra respeito na rua. Mostra sua conduta, o seu caráter. Não rouba os outros na rua. Aborde, dê bom dia, boa tarde, boa noite, mas seja ríspido. Mostre respeito. Numa comunidade, numa operação, trate o morador como tem que ser tratado digno. Porque tem morador de bem, tem morador do mal que é comunado. Sim. Tem morador que decidiu morar em comunidade pela facilidade. Que eu vou tocar em outros pontos. E nessa caminhada minha árdua, nesse desafio, eu vou tocar em vários pontos. Como eu sempre falei, desde o início eu falei aqui, eu sou contra e sou a favor de muita coisa. Eu não sou hipócrita. Por que que o policial não faz diferente? Irmão, a polícia não acabou. Só que a população não entendeu também. A população também tem que fazer sua parte. Se você é de bem, por que que você não aceita ser abordado? Exatamente. Você tocou no ponto de operação. A gente só fala de operação, a gente vai falar sobre operação que eu sou contra e que eu sou a favor. Sim. Eu amo operar. Mas na rua, numa abordagem, é fácil? Não, pô. Na favela, na comunidade, a gente entra na conduta, entra com eu já Mais operei, cautela, eu né? já operei com 4 homens, pô. Eu e mais 4. No Porra. Faz Quem Quer, no Cajueiro. Já entrei em outras comunidades com 4 homens. Só vocês 4. Só nós 4, que era o Patamo. O Gatti entrou em outra comunidade, mas mesmo colocando o Gatti, 10 homens. Pô, 10 homens, se você botar 10 homens destemidos, bons, que trabalham, que vão para 10 homens, faz um estrago na comunidade. Tu imagina 2 equipes do BOP de 60, cada patrulha com 30. O que não faz? É o que você vê quando solta os É cachorros. isso aí. Mas é uma forma de... Tem que atuar na comunidade de uma forma que a gente tem que filtrar. A gente tem que ter o feeling de quem é morador do bem e quem é morador do mal. O morador que mora lá, por que quer morar? Porque não paga luz e não paga água. Aí tem população que discrimina. Não paga luz, não paga PTU, não paga Tem nada. policial que discrimina, pô. Eu já vi. Pô, não paga luz, não paga água, porra, não fode. Mas e daí? Vai na Baixada, pô. Quantos não pagam luz e com água? Verdade. Alguém fala alguma coisa? Não só na Baixada, né? No Rio de Janeiro todo, No né? Rio de Janeiro inteiro, pô. Vai no prédio da Zona Sul, tem gente também que não paga Meu luz, tio não que é paga reformado, água, pô. bombeiro, tem casa ali no Jardim Bangu 2, em Catirivá, ali, pô. Vê se tu paga água e luz, pô. Cara, então não é só um morador da comunidade, cara. É o Rio de Janeiro inteiro. A rua também não paga luz e água. Mas sou eu que tenho que cobrar? Não, pô. Quem tem que cobrar é a companhia, pô. É a Isso aí. companhia de água, é a companhia de luz. Exatamente. É o governador, é o A prefeito. polícia tá ali para fazer a operação Mas e para reprimir o crime Mas para organizado, eu te né? cobrar uma luz e uma água, eu tenho que te dar subsídio. Eu tenho que entrar com um plano dentro da comunidade. Eu tenho que entrar com infraestrutura. Sim. Então, Foi o que tentaram fazer com as UPP, né? pô, projeto falido, pô. Porque largaram de mão a roubalheira, a sacanagem, a corrupção, os políticos entrando dentro. Quem comanda o PP, quem não comanda, você comanda. O político escolhe quem comanda. O vagabundo hoje do lado do container do colega, e o colega age naturalmente, pô. Eu não passo por isso, pô. Mas hoje ainda existe a polícia, a UPP em algumas... Existe alguma comunidade, existe, pô. Existe que não acabou tudo. O plano era acabar tudo, né? Vamos ver se vai acabar. É mais segurança pro colega, pô. É mais segurança pro morador. Acabar. Porque o vagabundo, ele não sabe a cabeça dele. Vai que ele passa na frente da base, dá um montão de tiro em cima do colega e pega no morador. E a culpa é de quem? E a base não é blindada, né? Não. E a culpa é de quem? Da polícia. Verdade. Aí, na rua, você falou do armamento, é defasado, pô. A gente numa abordagem, defasado. Meu fuzil já trepou numa abordagem, pô.
Na abordagem? Numa abordagem, pô. E como é que foi? O Ganso deu tiro de dentro pra fora no carro dele. E quando eu fui efetuar o disparo na viatura, o fuzil trepou. Uma munição, não, eu tive que jogar o fuzil no chão, sacar minha pistola e dar tiro de pistola. Mas aí quando acontece uma situação dessa, tu tá na operação e o fuzil travar, não tem uma manutenção antes na Rumb? Não tem... Tem, mas o fuzil é. Na hora de você pegar, você não faz na hora de você cautelar a arma, você não testa tudo? Já a gente checa, né? Que é obrigação nossa. Sim. A gente limpa, a gente checa, a gente dá o golpe seco. Mas é um armamento antigo. É um armamento Já sucateado, defasado, né? É um armamento muito usado, é passado de mão em mão. Tem colega que anda na chuva, tem colega que não limpa. Então, assim, ver as pistolas bereta, pô, vieram com a mola dura, ruim, quebrando. Verdade, eu fiquei sabendo desse negócio aí. Então é muito defasada a infraestrutura que o Estado está colocando para dizer que colocou. Não é assim que entra com infraestrutura. Pô, o governador deu, sei lá, 36 milhões pro show da Lady Gaga. Cara, e cadê o aumento do salário? Cadê os 13,5% que ele falou que era 6 numa parcela, 6,5 na outra? Cadê? A gente ganha 150%, né, da Gret lá da gratificação, os oficiais ganham 192%. Na época, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, e na época era o Brasão presidente, ele decretou em diário oficial, mandou publicar no boletim da PM, que era para equiparar a nossa gratificação com os oficiais, não ia afetar o salário dos oficiais em nada. De nada. O governador não deu porque, no mínimo, alguém foi em cima dele. Os oficiais, alguém, político. Mas cadê o aumento dos 13,5? Cadê o RAS que não aumenta? Pô, o RAS de 8 horas, R$ 235 para tu passar 8 horas em pé. 8 horas, às vezes, num baseamento, que pode passar um carro lá e acabar com a tua vida para ganhar R$ 235. Mas os índices de policiais mortos hoje no Rio de Janeiro são dados em policiais que não estão de serviço, né? Por quê? Porque estão correndo atrás de segurança, buscando de algo meios... melhor para a família. Por que o Estado, já que quer prender tanto polícia num serviço extra no RAS, por que não aumenta o RAS? Cara, são vários fatores que tem que brigar porque que é o mesmo governador do Estado. A polícia penal, a polícia civil, a PM e o bombeiro é dentro do Estado. Por que a polícia civil ganha um RAS diferente, a PM ganha um RAS, um valor, a polícia penal ganha outro valor? Tudo diferente, não? É tudo diferente. Por quê? Porque os políticos brigam pela classe que eles querem. O governador acata. A polícia penal teve a benesse agora de bancar um segurança presente, com um salário de 12 horas de um RAS melhor. Né? A polícia civil tem um RAS de 12 horas, de 8 horas melhor. Por que a PM é defasada? Por que a PM não é valorizada? Nós trocamos tiro, os colegas morrem. São 37 mortos de 72. São 37 mortos só esse período desse ano. Pô. É muito maior do que foi ano passado. Pra quê? Pra nada. Mas é o que eu falo. Nós temos que mudar. Temos que ser respeitados. A população precisa respeitar numa abordagem. A população precisa entender que é o nosso trabalho. A gente não sabe quem está dentro de um veículo filmado. Se existe aquela rispidez, aquela truculência de abre o vidro, abaixa o vidro, abre a porta, a gente não sabe quem está dentro. Verdade. É a minha integridade e a do cidadão que está em jogo. É como você acabou de falar, né? Que você foi abordar um carro e o vagabundo deu tiro de dentro para fora e o fuzil travou. Isso aí. Então... E você não sabe quem está dentro. Se você chega e tá ali com o peito aberto ali, abaixa aí, moço, vou te entregar uma flor. Entendeu? Então, assim, a população acha hoje que a polícia ela tem que ser reformulada da forma como trabalha. Não ser mudada em certos assuntos, que é numa abordagem, numa rispidez. A gente tem que ser respeitado. A farda, a gente tem que ser respeitado. Foi outorgada a nós, pô. Quem foi escolhido para vesti-la. Verdade. A população tem que entender que nós somos o limite entre o bem e o mal. Se acabar a polícia, acabou o Estado. E aí vive uma guerra fria, pô. É simples, pô. Quer acabar? Acaba com a polícia, pô. Vive uma guerra fria, pô. Mas quando eu for pra casa que acabar com a polícia, eu vou ter o direito da minha carteira e da minha arma. Aí eu me defendo. E você, cidadão? Vai se defender como, já que quer o fim da polícia? Então, colabora numa abordagem. Colabora na comunidade. Não hostilize o colega, não xinga. Então tá faltando muito pulso do colega na rua e muito respaldo do governador e dos deputados. O governador tem que dar respaldo. Não é simplesmente punir. Eu vou punir, foda-se, uma resposta e depois eu procuro saber. Não, pô. É porque essa questão já é uma questão já mais educativa, né? Porque Sim. a pessoa chega e fala, não, uma abordagem, como você acabou de falar aqui agora.
A pessoa já entra hoje o policial hoje, quando vai fazer alguma operação ou quando vai fazer alguma abordagem na rua, já é tratado de uma forma diferente. Não respeitam o policial militar hoje por uma. Como é que eu vou te falar aqui? Uma questão mais educativa. Porque antigamente, na época do meu pai, o nego respeitava a polícia. O nego via uma viatura, já porra, baixava tudo que tinha que fazer, fazia. Hoje em dia, uma questão já mais. A gente pode falar até pela internet ou pela imprensa, né? Mas a imprensa antigamente, né? Uma rede de televisão, que eu não vou citar o nome aqui, que deflama muito a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que vem tentando combater o crime constantemente e algumas vezes sem êxito por conta da imprensa. Fica preso, né? Fica amarrado. Eu tenho um amigo meu que é policial civil, que ele fala que não tem serviços que nem eles sabem para onde vão porque não pode vazar, porque pessoas dentro da Polícia Civil, se vazar para a Polícia Militar, dá ruim, se vazar para algumas pessoas especializadas, para algumas delegacias especializadas, dá ruim. Então, assim, é tudo muito fechado. Se vaza na PM, o PM, O PM vaza pro... exato, faz a ponte pro vagabundo, porque tem ali, ele quer tirar o dele, não, vou fazer o meu aqui, ô irmão, ó, toma aqui, tem tanto não sei o quê, o nego vai invadir tal hora, tal dia, e dá merda. Entendeu? Eu acho muito que isso é uma questão muito de ética, né, da pessoa. Porque se o polícia está fazendo uma operação, prendeu 30 fuzis, um exemplo. Aí apresentou 10. Cadê os 20? Volta de novo para a favela. Vai para a favela diferente. Por quê? O próprio grupamento, que posso falar que são ladrões, né? Porque se tá ali para combater, se você veste uma farda para combater o crime, como é que você vai estar do lado do crime? Dando poder bélico para ele para estar podendo te matar amanhã ou depois. Então, assim, isso é muito complicado. Alguns policiais, não são todos. Claro, não tá? pode generalizar. Não pode né? generalizar. É o que eu falo, eu me ferro no raio da segurança. E eu busco o melhor para minha família. Eu tenho sonho, a gente tem plano, eu e minha esposa. Hoje eu tô nesse desafio árduo, mas, porra, sempre almejei montar uma empresa. Tem como fazer tudo. É igual político. Mas hoje você, como funcionário público, você não pode ter empresa, né? Tem que ser o nome de outras pessoas. Mas oficial pode. Oficial pode. Então, assim, é igual político. Político tem um salário bom, cara. Deputado tem um salário bom. Sim. Em torno de 35 mil, mais os benefícios da Alerj. A remoleza, né? Pô, vamos supor que chegue 200 mil, tu bota por mês em 4 anos de mandato, tu não monta 2 empresas pra você? Pra gerir? Monta, pô. Então por que precisa roubar do povo? Porra, não tem como, cara. É um cálculo que pra mim não entra. Porra, eu ganho 200 mil por mês em 4 anos, eu faço a minha vida, cara. Eu mudo a história. Eu mudo a minha história de vida, a minha nascença, muda da minha família, da minha esposa e vou brigar um pouco pelo que é certo. E vou fazer pelo que é certo, pô. Eu vou botar o dinheiro. Porra, o presidente da Alerj, da Assembleia, declarou que devolveu 260 milhões pro Estado. Que foi um corte que fizeram. 260 milhões, devolveu, cadê o dinheiro? Essas viaturas que vieram agora? Essas viaturas, esses Duster de novo que vieram só com para-brisa e vidro lateral? Cadê a infraestrutura, cara? Cara, então assim, é um mix de coisas. A população precisa entender que a polícia tem que fazer o trabalho dela. Sim. A população precisa colaborar na rua, na abordagem, em tudo. Nós somos defasados de salário, de infraestrutura, de armamento. Nós somos defasados em tudo. Nós somos o último cargo a ser pensado dentro de uma discussão de político, cara. O governador não ampara a gente. O governador do estado é para amparar. Cadê aqueles que foram eleitos pelos colegas? É o que eu falo. O colega hoje, de farda, é o voto essencial. O povo também. Mas hoje o colega, se perguntar se vota em mim, será que vota? Se eu vier mesmo deputado, não sei. Será que vota? Mas votou no Coronel Salema, na Major Fabiana, no Sargento Gurgel. Votou no cara aí, o Quinoploc, que não era nada. Eu sei porque eu trabalhei 11 meses na Alerj e eu vi. O Quinoploc chegava lá com 3 carros de segurança e nunca vi fazer nada. Só pra pose. 3 carros de segurança, pra quê? Me fala o que ele era ameaçado. Porque quando você começa a mexer com política é um negócio muito complicado, então, né? Assim, muito complexo. Porra, cara, tem como fazer, mano. Tem como brigar, tem como pedir um voto de confiança, tem como. Só que tem que votar certo, tem que dar um voto de confiança, cara. Então, a infraestrutura da polícia, o salário da polícia é o principal.
O governador que foi eleito ano que vem, que o Cláudio Castro, que está hoje na cadeira, o nosso governador, ele não pode ser reeleito, porque ele já tem 2 mandatos. Sim. Claro que, consequentemente, ele vai indicar alguém. Esse alguém tem que ser estudado. Como é que é o plano de governo dele, o que, que ele vai fazer, se ele vai cumprir. Como foi o vídeo, você não cumpriu nada. Eu não votei. Mas teve colega que se decepcionou por palavra. Hoje as pessoas, o colega e o povo tá votando por fala, por promessa. Sem conhecer a pessoa, Eu não sem tô saber o que vindo vai aqui fazer. hoje, o convite seu, uma honra, não tô vindo aqui hoje contar uma história minha só por contar. Eu não tô vindo aqui falar que eu vou brigar para vender vender promessas vazias, cara. É o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu vivo e o que tem que ser melhorado. Cara, tá demais o estado, tá um caos. A gente falou de operações e a última operação que deu ruim do BOPE, né? Que todo mundo viu no Santo Amaro, Uhum. a população de bem pedindo protesto, justiça. E qual foi a atitude do governador? Pô, exonerar os 2 coronéis do batalhão. Por quê? Por quê? Porque um garoto morreu. Vazou fotos do garoto, não vou nem falar aqui. Porque senão o nego vai falar que porque eu sou policial, tô julgando. Vazou fotos dele. E na operação falaram que os colegas do Bob que ele estava na boca e não na festa. Sim. Mas tem vídeo do colega da BOP entrando e que você vê que o colega retrai porque os disparos são de lá. Será que os disparos de lá que não pegou no pessoal? Por que primeiro não é estudado? Não é feita uma perícia? Verdade, só vai julgar e botar pra Aí frente. afastou toda a tropa, toda a equipe que estava no dia no terreno e exonerou os 2 coronéis. Por quê? Por conta de uma pressão de um político. Eu não tenho rabo preso, eu não sou nada, eu não vim aqui explanar ninguém, eu vim brigar e vim contar minha história. Ninguém sabe, não sei se alguém sabe ou sabe, mas quem pressionou o governador que mandou o ofício foi o professor Josemar, o deputado. Ele pediu uma resposta para o governador. Ele quer brigar? Eu também quero brigar pelo que é certo. Tem que saber o que foi feito, se foi realmente o tiro do colega, que saiu da arma do colega. Mas fazer tudo um estudo, né? Você impor como deputado um governador que é maior que você, governador do estado, a ter respostas e no dia seguinte o governador exonera os 2 coronéis, que era o do COI e o do BOP. Isso é resposta? Não, isso não é resposta, cara. Isso é resposta para eles, para a sociedade. Ah lá, tá vendo? A gente manda na polícia, a gente manda no governador. O deputado foi lá e mandou, o governador fez, exonerou. Isso não é resposta, cara. Resposta é você estudar o que houve, você buscar o que houve, punir quem tem que punir, se tiver que exonerar. Sim. Mas se for de vagabundo, faz o quê? A gente volta lá atrás no caso lá da Pedreira, que é aquele tiro que partiu da Pedreira, que matou a garota na escola. Escrotizaram os colegas do GAT, porra, um para cada lado, responderam judicialmente e no final das contas descobriu que foi o vagabundo que deu tiro de AK do outro lado que pegou na escola. E esse caso repercutiu muito, né? Então, assim, é um clamor que o governador acata, o político pressiona e ele vai lá e exonera. Não concordo. Ah, porque eu sou policial? Não, pô. Porque não é assim. Não é assim que a tropa vai ser respeitada pela população, pelos políticos, pela própria tropa. A tropa ela é respeitada pela população com um governador firme. Um governador que fala que vai ver e que ninguém manda e ninguém fala o que ele faz, pô. Ele tem que mostrar amparo para a tropa. Ele tem que dar amparo para a tropa. Não é assim largar a tropa no jangal, foda-se, eu exonero, foda-se. Quem tá com a caneta sou eu. Não é assim, pô. Isso desmotiva a tropa, pô. Porque a tropa já tá desmotivada porque tem colega ruim de trabalho, tem colega que é corrupto, tem colega que rouba do teu lado. A tropa tá desmotivada porque tem câmera. O judiciário não colabora. Igual o cara que rodou aí na Mangueirinha, 183 passagens. 183 passagens. O cara que rodou na Mangueirinha na operação. 7 fuzis, 4 pistolas. O BAC deu-lhe uma porrada no tráfico. Caralho, 183 passagens. Será que não está na hora também das leis serem mais severas? De colocarem mais emendas? Do judiciário entender que o nosso trabalho não é alavanteiro. A gente não chega lá e prende e toma aqui, ó, juiz. Mantém preso. Não, porra. A gente prende embasado na lei
Às vezes o cara já é foragido, às vezes o cara tem 183 passagens. Porra, tá na hora do judiciário enxergar o juiz, o desembargador, fala, irmão, não tem como soltar. Foi preso pela polícia em flagrante, tá com Isso aí. armamento, tem 183 passagens. Porra, isso ele já tinha 50 passagens. Vamos supor, o juiz olhou, pô, 50 passagens, não vou soltar, mas continuaram soltando. Então tudo é a polícia. O tiro parte da polícia. Tudo é a polícia. Tudo de ruim é a polícia militar. Então, se tudo de ruim é a polícia, então valoriza a polícia, porra. Aumenta o salário da polícia. Aumenta o RAS, pô. Dá embasamento, dá infraestrutura, um armamento melhor, uma viatura melhor, amparo jurídico. Pô. Por que o governador não vai lá e briga no STJ, porra? Não briga na justiça com o judiciário? Faz reunião, porra. Cara, o que eu falo pra todo mundo, vou falar pra vocês aqui, minha esposa sabe, vou contar aqui. Eu tenho uma tese, uma ideologia. É essa que eu tô colocando hoje aqui, de brigar por tudo. Educação, saúde, segurança, infraestrutura pra tudo, pra escola, pra tudo. Mas é chegar na Assembleia, vamos supor, eu torno um sonho. Hoje, pra mim, é um sonho me tornar político, pra brigar. Eu entro na Assembleia hoje, na Alerj, são 70 deputados. Aham. Não é fácil reunir os 70 deputados, mais o governador e mais o prefeito. É difícil. Sim. Mas em 4 anos de mandato, um dia eu vou conseguir, se eu for deputado. Eu vou reunir os governantes. É o governador, o prefeito e os 70 deputados. 70 comigo. Eu vou reunir. Vou colocar em xeque na mesa. Eu não quero saber o que vocês fazem. Eu não quero saber o que vocês roubam. Aonde vocês metem a mão. Da onde vocês desviam. Qual é a licitação que vocês fazem. A gente quer um governador de pulso. Um governador que dê amparo. Um prefeito que faça. Eu quero que a gente possa fazer pelo Estado e possa fazer pela Prefeitura. Tá aqui o governador e o prefeito. Estamos aqui, os 70 deputados. O problema é furar essa bolha, né, cara? Vamos fazer. Eu vou falar isso pra eles. Vamos fazer. Fazem o que vocês quiserem, cara. Rouba, faz o que vocês quiserem. Mas vamos fazer. Cara, a gente não tem estudo bom, a gente não tem professor valorizado. A gente não tem uma escola com subsídio, uma infraestrutura, um colégio estadual. Ninguém vai nos colégios para saber como está o colégio. Se tem ventilador, se tem quadro. Tem ar-condicionado. Professor faltando, não estão nem aí. Porque o professor não é bem valorizado como nós. Isso aí. Cara, em saúde, não é expor o médico. Como fazem aí, né? Ah, deputado, sou fiscalizador do Estado, vou entrar no hospital. Mas não é assim, porra. Não é mostrar para a população que inglês quer ver, que a gente fala inglês quer ver. É isso aí. É não expor o médico, o profissional, porra. É entrar no hospital com o teu mandato. O cidadão comum, igual eu, posso ir ali filmar agora, já que eu tô nesse processo árduo, posso ir ali filmar. Não é expor o médico. É expor o que está sendo feito no hospital. Se tem infraestrutura, se os médicos são bem pagos, se o médico tem estrutura para trabalhar, se tem medicamento, se tem seringa, se tem tudo. Tem aparelho moderno. Cara, se o atendimento pro povo tá bom, tem vigilante que esculacha. Porque quem paga tudo é o povo, né, cara? Tem vigilante que esculacha o paciente que vai lá, que não atende o paciente bem. A secretária ali, aquela triagem ali. Tem gente que trata mal, porra. Que não tá com vontade de trabalhar, que Já olha tá pra tua passando cara com mal, cara de já cu. tá ali fudido ali já, querendo fazer alguma coisa e ainda é tratado mal. É Porra, foda, cara, eu né? já fui atendido assim, cara. Porque tem dia que eu não vou pra HCPM que é longe. Eu vou no UPA. Pô, eu sou educado, eu dou boa noite, eu, bom dia, seja de madrugada. Pô, tem mulheres que. Tem pessoas que chegam pra tua cara que não quer te atender, irmão. Mano, não tô te pedindo favor, não, porra. Tudo é pago. Isso aí. Imposto é pago, porra. Ela recebe o salário dela, porra, tá ali. Então Isso por que aí. que não trata os outros bem? Sai, porra. Procura o que fazer. Isso Vai aí. vender muamba, porra. Porque tu não é obrigado a tratar ninguém bem, porra. Não, quer comprar, compra. Não quer, foda-se. Agora, você lida com o povo e da onde você recebe o seu salário do imposto, que é o UPA, os hospitais, as escolas, diretores, né, professores, cara, é muita coisa que tem que ser discutida, mas para isso a gente precisa ter um Estado que tem um governador que ampare, que brigue, que ele é o cara, ele é o teto, irmão, Sim. que bote a cara. Que ele mesmo faça, ano que vem, o cara que vier na cadeira do governador, ele mesmo faça reuniões com os deputados, pô. Ele mesmo faça reuniões com os coronéis, pô. Aproximar a tropa, né? Ele escolha o coronel, o comandante-geral, pô. Ele escolha o comandante-geral. Isso tem que ser feito. Ele chama os deputados e fale que eu quero um Estado melhor. Independente de ser prefeitura, a escola municipal, independente de ser escola estadual dos estados.
Eu quero que junte eu, governador, e você, prefeito, eu quero fazer. Os deputados, eu quero que vocês façam. Vocês vão fazer emenda de lei, eu vou aprovar, vou sancionar, mas o que eu decretar, vocês têm que fazer, assim, pronto, acabou. Hoje eu acho que está faltando um pouquinho também de pulso do governador, que vai vir. Não esse que já está acabando, mas o que vai vir. Né? Igual o Caiado em Goiânia, um pouquinho de pulso, de mostrar que eu sou governador eleito pelo povo, porra, democraticamente. Então eu quero que seja assim, eu quero um Estado melhor. E um país melhor, cara, um presidente que sentar na cadeira. Cara, que seja Lula, Bolsonaro, que seja Nicolas, que seja Tarcísio, o que for, cara. Mas olha pro povo, cara. Porque tá indignado, tá dando indignação todos os dias de ver a mesma coisa no país, a mesma coisa no estado que a gente vive. E você, como linha de frente, tem propriedade para falar isso, né? É muita... Cara, a gente fala em segurança porque realmente é o pior setor hoje do estado. Exatamente. Segurança pública hoje é muito defrasada, muito ruim. Hoje é o pior. Hoje é o pior setor, pô. Você vê que ninguém fala em saúde e educação, pô, na televisão. Ninguém fala em assembleia, em auditoria, em audiência, em reportagem na rua. Ninguém fala, porra. O nego só fala o quê? Da segurança, pô. Do polícia que tem má conduta. Porque isso daí é a matéria que vende hoje, né? A matéria que vende hoje é só matéria ruim, né? Eu costumo conversar muito com a minha sogra. Ela fala, pô, meu filho, hoje em dia eu só ligo a televisão, só vi a tragédia. Tu liga numa emissora, é só tragédia. Minha esposa fala a mesma coisa. O polícia matou fulano de tal. O polícia entrou na favela, matou fulano de tal. Mas o vagabundo nunca acontece nada. O vagabundo é sempre bonzinho. Aí vem os direitos humanos e fode com a vida do policial. Minha esposa fala a mesma coisa. Caralho, amor, liga a televisão, troca de canal. É Globo, é Band. Eu falo as emissoras que eu não tenho nada com eles. É Globo, é Band, é Rede TV, é Record, é só desgraça. É isso aí. A Record, Tino Júnior, Hernani Alves, Cidade Alerta não passa uma reportagem de motivação. Nada. Não passa uma reportagem bonita. É o que vende, né? Tragédia e fofoca. Caralho, hoje a equipe do Tino Júnior, eu tava vendo, foi num acidente de ônibus que tombou, um caminhão que tombou no canal ali que vai pra Barra, ali na Ayrton Senna, ali perto da Gardênia, aquele canal que você desce ali pra Ayrton Senna. Pô, a equipe da Record foi lá, cara, e a viatura passou na hora do 18, e o vagabundo da mata deram tiro na viatura e deram tiro na reportagem, acabou o respeito. Hoje o direito de ir e vir, hoje o direito de expressão, né? Nós temos o direito de se expressar, pô. Verdade. Mas o STF não deixa. A internet tá aí pra isso, né? A internet não deixa, né? O STF não deixa, ninguém deixa. E nem a reportagem tá podendo mais fazer reportagem. E sabe o que aconteceu? Os colegas foram lá, reforçaram, entraram na mata. Mas sabe qual seria a resposta? Não era o helicóptero da Record que pegou os 4 vagabundos correndo, que os colegas foram pela mata, não. A resposta era montar a operação e entrar na favela mesmo. E acabar com a porra toda. Aí é o que eu falo, o governador precisa fazer isso, pô. Já acabou a DPF, pô. Existe só emendas na DPF que proíbem certas coisas, mas está permitida a operação. Entra com cautela, porque era quase 1h da tarde. Entra com cautela, pô. Tem muita gente na rua, tem loja aberta, mas entra com cautela, pô. Entra com amparo, entra com um plano, mas nós vamos dar resposta, pô. Isso aí. O governador não deu resposta, não exonerou os coronéis? Hoje eu quero resposta porque deu tiro na minha viatura do meu estado e deu tiro na reportagem. Então entra com cautela, eu quero cautela. Não quero disparo a esmo, não quero dano colateral. Uhum. Se tiver dano colateral, eu vou apurar e vou ver se foi vagabundo. Mas dos meus policiais eu quero que entre agora e se tiver dano colateral eu vou a fundo. Se foi do fuzil do policial meu, se não, eu também vou continuar operando para pegar aquele vagabundo que foi o disparo e matou o inocente. É assim que tem que ser a resposta. É resposta direta, né? Não é você pegar o fuzil nosso e dar resposta para mídia, para STJ, para a população, por que não monta a operação e fala assim, agora que nós descobrimos que não foi o meu policial que partiu a arma dele, o tiro, então hoje eu vou operar a partir de hoje até achar o vagabundo que deu o tiro. Isso também é resposta para a população. Até para a população de bem que mora lá dentro, pô. Porque se o vagabundo lá dentro deu tiro e matou o filho daquela mulher e provou que não foi o Estado, entra e dá resposta para aquela mulher. Pega o vagabundo, pô. Então, assim, é resposta, porra. De qualquer forma vai ser resposta. Sim.
Não é simplesmente o governador chegar e fazer eu exonero, eu prendo, eu tiro da rua. Não, porra. Vamos entrar agora. Deu tiro na reportagem, deu tiro na viatura minha, do meu estado. Entra agora. Com cautela, com um plano, para não ter dano colateral. E o dano colateral eu vou apurar. Isso aí. Então, assim, cara, infelizmente, hoje o setor responsável pelo caos, né, e mais falado é segurança. Sim. Porque, infelizmente, é muita mão, é muito cacique para pouco índio. E muita mão colocando na polícia. É muito político mandando e o governador em si realmente não manda. Né? Não dá amparo pra gente. Então, hoje, o pior setor que a gente fala é a segurança. Porque realmente a segurança tá horrível. As ruas têm que ser patrulhadas, tem que ser abordada, tem que mostrar que tá abordando, tem que mostrar que tá ali. Abordagem de rotina. Isso não é proibido. Não, a câmera não te proíbe, o STF, o STJ não te proíbe não abordar. Que tem muita lei, que tem muito colega que pega, porque aqui, ó, nem abordar mais pode. Que daqui a pouco, ó, vou parar de fazer. Por isso que eu não faço nada. Não, porra. Quem falou que você é proibido abordar, cara? Quem falou que você é proibido combater? Quem falou que você é proibido patrulhar as ruas, pô? Caralho, é um dever, né? É um dever, patrulha, pelo menos. Não quer prender, não quer gastar a tua folga pra ir depois? Porra, patrulha. Não deixa, pelo menos, roubar naquela área. Porque a população sofre de tudo, cara. A população sofre de infraestrutura na comunidade, de saneamento, a população sofre na operação. Porra, a polícia sofre, a população sofre na rua com assalto. Porra, agora veio a máfia do reboque, que estão combatendo. Foda, né? Porra, tiraram a máfia do reboque, porque ninguém entende o que é a máfia do reboque, acha que a polícia está envolvida. Não falo que a polícia está envolvida, não quero que a Petran, que a Petran e o Peotran, que trabalha de branco, trabalha no trânsito, não tem que acabar. Tem que ter o setor, como tem ainda. A máfia do reboque em si são reboques de empresas particulares que nem os reboques eram legalizados, nem documento tinham, pô. E estavam dando apoio na REP, né? Que a população fala blitz, na operação. E o polícia ali, porra, de novo, jogado ali no jangal, foda-se. Não, é a polícia que rouba. Não, é a polícia que tá com o reboque. Não, cara, infelizmente o reboque é de uma empresa que era mal falada. A empresa que era corrupta. A empresa que estava na licitação sem poder estar. Isso aí. Hoje teve um projeto de lei do deputado Alan Lopes que proíbe quem teve passagem, proíbe quem foi preso, proíbe quem responde judicialmente de assumir cargo público, de entrar com briga de licitação. Então, assim, tem que brigar por isso. Porque hoje tem muita gente, cara, que foi preso, saiu, foi inocentado, outros foram descondenados, outros, porra, continuam colocando as empresas deles para licitação e entram, ganham, mas com outro nome, mas é o mesmo cara, da mesma empresa que fez merda. Daqui a pouco a Odebrecht até aparece, com outro nome. Então o Estado é mal visto por isso, porra. Isso aí. Porque não acaba essa sacanagem, esse ciclo vicioso, porra. O costume de... Eu sou dono da Odebrecht, fui esquema de lava-jato, corrupção, fui preso, fui solto um ano depois. Não, vou trocar o nome da Odebrecht. Eu entro com a licitação, o governador mesmo aceita, o prefeito aceita. Por quê? O Estado é mal falado por isso. Agora começa a combater da raiz, porra. Isso aí. Começa a brigar, porra. Vem Igual de o baixo. deputado Alan Lopes fez, que o governador, graças a Deus, sancionou a lei, porra. Começa a brigar, porra. Começa a fazer diferente, porra. Pra ver como é que não muda, pra ver como é que não sobra dinheiro, pra ver como é que a polícia não valoriza o salário. Mas nós vamos ser valorizados através do nosso trabalho, da nossa conduta na rua, de uma abordagem e a população entender que somos policiais militares e temos família e somos cidadãos, porra. Nós somos carne e osso, nós morremos, porra. Nós deixamos a nossa família pra proteger a sua, porra. E você nem me conhece, porra. Você nem sabe o que eu respondo judicialmente, você nem sabe o que eu passo na minha família. Mas a minha esposa sabe, você não sabe, pô. Então, popular. Isso aí, pô. Verdade, é uma boa conotação que ela fez agora. Infelizmente, a população, não só a população, a mídia, a justiça, o governador, porra, do Rio, seja ele quem for na cadeira, ele acha que nós somos recicláveis, pô. Como sua esposa mesmo bem falou. Verdade. Nós não somos recicláveis, porra. Nós temos família.
Nós pagamos conta, nós brigamos, nós fazemos segurança, seja empresário, de VIP, como a gente fala, de que for, mas nós saímos da nossa casa arrumados, igual eu vim pra cá e tô correndo risco, porra. Se eu ver uma situação na rua, eu me meto, porra. Eu não sou policial omisso. Não você, porventura, se Deus quiser, a minha espiritualidade quiser deixar eu brigar, ser político, eu não vou ser político omisso, porra. Então a população precisa entender, primeiro a população, segundo a nossa classe. Isso aí. Depois dá pra brigar pelo resto, pô. Por isso que o caos é a segurança, é mal falado. Porque a população não respeita por conta do nosso trabalho. Por conta disso aí que nós vemos do governador exonerar os coronéis, pô. À toa, pô. Sem ao menos ir a fundo do que aconteceu. Até porque a operação não foi não autorizada, porra. Porra, se os colegas estavam em terreno, foi autorizado, pô. Então tem que ser visto, pô. Tava lá porque foi autorizado. Existe um DD, um disque de denúncia. No serviço reservado do batalhão, chegou um DD, mas não chegou que tinha festa, porra. Ninguém tá ali pra estudar o terreno antes, porra. O DD chegou 10 horas da noite, porra. A equipe tava a posto. Pronto, o coronel autorizou, ligou pro comandante geral, autorizou, porra. A operação. Não tem a É uma DPF. operação legal, né? Não tem a DPF. Mas por conta do horário, o comandante do BOP com certeza deve ter ligado. O comandante geral autorizou. Exatamente. Informou que tinha um DD, um disque de denúncia. Tudo passa pelo comando geral, né? Isso aí, um traficante procurado, do frente dali do local. Mas como é que os policiais vão saber que tinha festa junina? Se o DD nem dizia DD, disque de denúncia, porra. Ninguém sabia que era uma festa, porra. Verdade. E o policial não tem como saber. Não, vamos lá primeiro agora. Vamos lá saber se tá tendo evento. Se tá tendo baile. Não tem como, só descobre no terreno. E os colegas fizeram o quê? Com cautela. Se abrigaram e os tiros vieram de lá pra cá. Enfim, a população acha que o tiro só parte da polícia. A população tem que cobrar, tem que manifestar? Tem. Só a favor da população de Benga. Por que não manifesta por outras coisas? E você, por ser tão operacional assim, não tem vontade de entrar para um batalhão de operações especiais, BOP? Tu tocou num ponto que todos me fazem essa pergunta, né? E hoje nem mais, mas sempre me fizeram essa pergunta. Por que você não vai pro BOP? Primeiro que eu falei pra eles que eu brincava com eles, eu brinco até hoje que eu não aguento estrutura de porrada. A estrutura de porrada é emocional até o trabalho. Hoje eu tô bem emocionalmente, psicologicamente, mas aquele estresse de porrada, aquela falácia deles ali, meu irmão, aquilo ali não é pra qualquer um. Traumatizante, né? Não que eu não seja capacitado para estar no meio deles. Cara, eu bato palmas pro preparo deles, a infraestrutura deles. Porra, já operei na Serrinha e tinha colegas do BOP lá e eu bati palma pra eles. E sabe o que um sargento falou pra mim? Eu bato palmas é pra vocês, pô, de batalhão convencional de guerra. Nono batalhão. Sabe por quê? Vocês operam com 8 homens. Nós operamos com 2 equipes de patrulha, cada equipe 30. Caralho. Então, é uma humildade do cara dizer que ele é policial. Nós somos policiais, cara. É um fator que tu tocou, que tu me perguntou. Tinha um sonho? Tinha. Mas a polícia, ela mesmo, ela dissipou isso. É o mesmo concurso. Mas agora dentro da polícia, pra tu ser do BOP, tu tem que fazer prova escrita. É mesmo? Eu vou fazer prova escrita, mas eu já sou polícia. Não tem, Passar pelo curso, show. Digno. Vai se formar quem é digno da farda. Exatamente. Pra tu fazer prova escrita, 2 etapas de regulamento, de um monte de coisa, pra quê? O que isso vai te acrescentar? Nada. Se você já sabe o que tem que fazer. O que a porrada vai te acrescentar? Por isso que eu nunca fui, pô. Nada. Não que eu não seja digno. Eu me acho bom no que eu faço. Quem já trabalhou comigo sabe que eu sou bom no que eu faço, pô. Sem ter curso operacional, como já me elogiaram. Por conta da conduta, por conta da destreza, por conta da vocação. Nunca fez curso operacional nenhum? Nunca fiz. Fiz um curso... Mas por falta de vontade mesmo, porque não teve... São não vários... sei se é voluntário, né? São vários fatores. Primeiro que quando eu construí minha família, né? Então eu pensei muito em trabalhar e poder proporcionar algo de melhor para eles. E se eu ficasse num curso, passasse num curso de 3 meses, eu não poderia proporcionar o que eu estava proporcionando antes, né? Então na época eu ficava muito... Hoje em dia também eu sempre penso de ficar muito preocupado com contas,
com a distância da minha família, que só volta para casa só domingo, para depois ter que voltar na segunda de madrugada. Por conta que eu brinco das porradas, né? Que não acrescenta em nada para mim. Né? Acho que tem que sugar muito no físico, na conduta, né? Em tudo, mas faz parte, é deles lá. Tem que ser digno também, bato palmas. Mas uma tese que eu sempre falei que eu nunca fui para batalhão operacional, tipo o BOP, o Choque, o BAC. Ano passado, esse ano até tava treinando, que minha esposa sabe, para ir pro BAC, mas eu entrei num curso de especialização de formação de cabo para sargento. E aí não pode fazer 2 matrículas ao mesmo tempo. Mas eu sempre tive uma tese de que no batalhão operacional eu sou mais um. Entendi. Se eu tenho a vocação, se eu amo o que eu faço, se eu me especializo, eu fiz um curso em 2016 de aplicação estática, foi ministrado pelos caras do BOP, junto com os caras do COI, um curso muito bom na época. Hoje voltou o curso, mas não voltou daquela voga. Então tá muito teórico, só uma condutazinha. Então hoje as especializações dentro da polícia também tem que ser melhorada, porque a teoria tá ótima. O ensino tá ótimo, mas o tempo e a infraestrutura de poder te capacitar melhor em terreno não tem tempo hábil. Porque é muito policial para passar por ali, pelo COI. Mas naquela época eu fiz, em 2016, foi muito bom. Então eu me especializei, depois dali fiz outra especialização. Mas a minha tese sempre foi fazer diferença em batalhão convencional. É mostrar o que eu sou bom no que eu faço no batalhão convencional. Porque ali eu me destacaria. Ali eu mostraria minha vocação, ali eu mostraria que eu me especializei, que eu sou bom de caráter, que eu sou bom no que eu faço, que eu sou confiável para estar numa viatura, que eu sou confiável. Para isso que você tá na polícia, né? Para isso que eu tô na polícia. Para estar numa equipe e ser confiável para os colegas que estão ali, confiar em mim, que eu não vou vender eles, que eu não vou vender informação, que eu não vou deixar eles num jangal, numa troca de tiro. Isso eu nunca deixei, pode perguntar a qualquer colega que trabalhou comigo. Então essa a pergunta sempre me perguntam. Por que eu nunca fui? Por isso, por esses fatores. Primeiro, por conta da minha família. E segundo, porque eu nunca quis ser mais um. Porque lá você é mais um, pô. Entendi. Porra, o batalhão operacional é, sei lá, o efetivo 2.000 policiais. Tu entra numa patrulha de 30, no Choque, no BOP, no BAC, tu é mais um, pô. Você só é conhecido ali. Ali, pros teus colegas ali da tua equipe. No batalhão convencional, o murim roda. O irmão aqui, né, que é bom. O Mauro ali, mano, o maluco é bom, confiável, bom de trabalho, diferente, caráter bom. Então, assim, essa sempre foi a minha tese. Entendi. Se destacar dentro do batalhão para ter uma sobressair melhor, isso aí. né? E isso é essa ser tese visto, minha, né? desse caráter, da minha conduta, é seguir nesse desafio agora árduo. Nunca deixar a minha esposa, a minha família em xeque. De ser hostilizado e falar que teu marido é isso. Teu pai falar para meus filhos, né? teu pai é aquilo. Pior coisa tem teu isso. pai era isso antes, quando era pra polícia. Agora político vai ser a mesma coisa. Então, graças a Deus, hoje eu posso bater no peito em 12 anos que eu faço de polícia. E eu nunca tirei 20 reais de um trabalhador, cara. Eu nunca tirei 50 reais de um trabalhador, cara. Isso eu posso bater no peito, cara. Com o maior orgulho. Porque eu não entrei pra isso, irmão. E a política é a mesma coisa, cara. Irmão, não tem como você dormir na tua cama, tranquilo, e você saber que você não tá fazendo pelo povo. Verdade. Um cargo que você foi eleito pra... É a mesma Pelo coisa a povo. Polícia, cara. Você fez uma prova pra estar ali, porra. Pra combater. Pra defender. Pra patrulhar. Pra tratar a população de bem. Até quem é do mal, porra. Tem que tratar bem. Ser ríspido, pedir pra se afastar. O que for, seja na comunidade, numa abordagem. Como eu sempre fui ríspido, com respeito, que é pra me impor, me respeitar, respeitar minha farda e respeitar que eu sou Estado representante. Isso aí. Nós, policiais, somos Estado representante naquele momento, porra. Nossa farda é representada, nós representamos o Estado, porra. Nós não somos qualquer um. Foda-se, eu botei a farda, sou policial, fiz um concurso. Não, nós somos o Estado. Isso aí. Por isso que as pessoas, a população cobra do Estado. Porque nós somos o Estado, porra. Então, Vitor, estamos chegando já aqui às nossas considerações finais. E olha para essa câmera aqui e fala pro Vitor de amanhã, daqui a 10 anos, se o Vitor for
ver esse vídeo aqui, o que você, Vitor, de hoje, 2025, fala pro Vitor daqui a 10 anos? Pode falar para ele. Cara, esse mesmo Vitor Hugo, esse Cabo Oliveira, conhecido como Magrinho, meu apelido na rua, na polícia, que vai ver daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, meus filhos vão crescer, vão ver, que continue, tenha fé em Deus, religião, eu tenho a minha, meus orixás, Deus é um só. Nós temos que ter fé por um estado melhor, por um país melhor. Continua com essa tua ideologia, com esse teu caráter, com esse teu profissionalismo. Continua brigando, que um dia vão enxergar e vai dar tudo certo. Mas nunca perca essa essência, esse valor, esse caráter que tu tem. E confie em Deus e na espiritualidade, que o resto já deu certo. É isso aí, Vitor. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo, que compartilhe o nosso canal, siga o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece na TMG, no programa TMG Cast. Aqui nós temos o melhor conteúdo digital para você que quer gravar o seu conteúdo, quer produzir mais e mais e mais para o digital. Acesse agora no canal, clique aqui, ative o sininho e fique por dentro de tudo. Vale a pena. Tá bom, gente? Vale a pena. Infraestrutura, bem recebido. Cara, graças a Deus, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Siga as minhas redes lá também, me apoie nessa jornada. Cabo Oliveira RJ, YouTube, Instagram e TikTok. Me ajuda. Como diz o meu lema, né, que eu tenho um lema, e você vai ver nas minhas redes sociais, juntos somos mais fortes. Força e honra. Siga lá, segue, compartilha, comenta e me apoia, tá? Porque realmente juntos somos fortes. Uma andorinha não faz verão, mas essa andorinha aqui vai brigar e muito, muito. E um dia vai fazer verão. Combater como se combate. Sempre, até num terno. Então agora aqui, galera, queria agradecer vocês mais uma vez e até a próxima. Dá tchau pra galera aí. Força e honra. Juntos somos mais fortes.